Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. Eu já quero começar esse nosso processinho pedagógico contando uma história que aconteceu lá no século XVIII. Em 1789, o naturalista John Hunter, que estava lá perambulando pela Austrália, ele observou um exemplar vivo de um animal extremamente estranho. Surpreendido pela aparência do animal, o Hunter acabou o quê? Fazendo um desenho desse bicho e enviou esse desenho junto com a pele do bicho, porque ele, caçou o bicho também, safadinho. Ele mandou tudo isso para os cientistas lá em Londres, para que eles pudessem examinar o exemplar. Mas o problema é que o animal era muito esquisito. O formato do corpo do bicho era achatado e roliço. E o corpo do animal, ele era revestido por pelos, as patas pareciam nadadeiras e o bicho ainda tinha um bico de pato. Os cientistas achavam que isso podia ser mais uma invenção, porque naquela época a galera gostava, de contar uma lorotinha. Tinha um monte de história de animais bizarros espalhados pelo mundo. Tinha a sereia de Fiji, tinha aquele mastodonte que ficou conhecido como Leviatã de Missouri. Exatamente por isso, os cientistas acharam que a pele do animal pertencia simplesmente ao rato d'água e que eles tinham costurado algumas partes de um pato nessa pele. Só que depois deles examinarem o animal com mais atenção, os cientistas não conseguiram encontrar costuras que denunciassem a fraude e se convenceram de que aquele animal era verdadeiro. Eu não sei se você conhece, mas nós estamos falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do ornitorrinco, é. Aí, onde é que tá o pelo? Mas, Jubijubão, você falou que o bicho é peludo, que o bicho tem bico de pato. Ele é uma ave, ele é um réptil. Na verdade, eu costumo chamar o ornitorrinco de pato que mama. Na verdade, o ornitorrinco faz parte do grupo dos mamíferos, que são animais conhecidos principalmente por apresentarem pelos e glândulas mamárias. Ele também pode ser classificado como o Frankenstein do processo evolutivo, porque eu vou te falar, a natureza não poupou esse bicho não. O bichinho bizarro. E o nome científico dele, que é Ornitorhynchus anatinus, isso já diz muita coisa. Ele vem do grego, né? Ornito significa ave. E rincus significa, sabe o quê? Quá, quá, significa bico. E no latim, anati significa pato. Então o nome dele traduzido quer dizer algo como com bico de ave, semelhante a um pato. O ornitorrinco é um animal endêmico da Austrália, ou seja, na natureza você só vai encontrar ele lá. É um animal de pequeno porte, que vai chegar mais ou menos a uns 50 centímetros quando adulto e que se alimenta principalmente de invertebrados aquáticos, como pequenos camarões, E na natureza, os ornitorrincos chegam a viver cerca de 15 anos. É quase igual a um cachorro. Que cachorro? Não sou cachorro, não. Além disso, ele é um dos poucos animais existentes que compõem o grupo dos monotremados, que é um grupo no qual estão os mamíferos que colocam ovos. E talvez essa seja uma das principais bizarrices sobre esse bicho e que merece uma atenção nesse vídeo. Afinal, praticamente todos os mamíferos passam por um processo de gestação interna, inclusive nós, humanos, que ficamos 9 meses com aquele barrigão, Ou até as elefantes, que ficam grávidas por quase 2 anos. Mas o ornitorrinco, tinha que ser o diferentão. Tinha que ser o diferentão. Ai, não vou... Aqui tem gestação, não, é ovo. Pá, 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 pá. Durante as épocas de reprodução dessa espécie, logo após o acasalamento, as fêmeas elas podem colocar em média até 3 ovinhos. E esses ovos, eles são muito pequenos e também são extremamente frágeis, medindo cerca de 2 centímetros e precisam ser incubados por um período de 9 até 20 dias. E quando nascem, os filhotes do ornitorrinco, eles precisam de um cuidado parental, porque eles são extremamente delicados. Além disso, como todo e bom velho mamífero, eles também precisam ser amamentados pela mamãe. Só que nós estamos falando de um animal mega esquisito. E é claro que até nisso ele tinha que ser diferente, porque os ornitorrincos não possuem mamilos. É o quê? Ué, Jubilu, se eles não têm mamilos, como é que eles conseguem mamar? O que acontece é que durante o período de amamentação dos filhotes, o leite desses animais é secretado pelas glândulas mamárias que ficam no abdômen, passando por poros na pele como se fosse suor. Esse leite ele vai se acumulando na barriga e os filhotes vão lá e
ficam lambendo esse leite ao invés de sugarem. E olha só que bacana, em 2010 os cientistas descobriram que o leite do ornitorrinco possui enorme potencial antibacteriano, podendo inclusive ajudar no desenvolvimento de medicamentos. E se a gente parar para pensar, faz todo sentido que o leite desses animais tenha propriedades antibacterianas, uma vez que o leite, antes de ser ingerido pelos filhotes, ele acaba sendo exposto ao ambiente externo e também a todos os micro-organismos que estão por ali. Veja só como a mãe natureza ela é sábia, né? Porque o leite fica exposto, mas ao mesmo tempo tem ação antibacteriana e acaba protegendo os filhotes de ornitorrinco. Agora, uma coisa que eu tenho quase certeza que você não sabe é que os ornitorrincos são animais peçonhentos, igual serpente, igual cobra. Lembrando que animais peçonhentos são todos aqueles que possuem algum tipo de aparato, dente, ferrão, para inocular o veneno na vítima. No caso dos ornitorrincos, os machos da espécie eles possuem esporões nas patas traseiras que estão diretamente ligados a glândulas produtoras de veneno. Esses esporões, eles até podem ser utilizados como um mecanismo de ataque ou defesa contra possíveis presas e predadores, mas acredita-se que não seja essa a principal função desses esporões. Alguns estudos mostram que a produção de veneno dos machos se intensifica durante as épocas reprodutivas da espécie, de modo que os machos acabam usando essas esporas para demonstrar domínio em relação aos outros machos. Ele usa o esporão, para pegar umas gatinhas manhosas. Ou melhor, umas ornitorrincas manhosas. Nossa, essa foi péssima. Péssima, mas segue, vamos que vamos. E até onde a gente sabe, o veneno do ornitorrinco não é assim tão letal para os seres humanos. Mas tudo na biologia depende, né? Esse é um campo ainda pouco estudado e quase não existem relatos de acidentes envolvendo ornitorrincos. Um dos poucos que a gente conhece, que eu lembro assim, é o caso de um homem de 57 anos que recebeu uma esporada do ornitorrinco na mão. No relato de caso desse acidente, foi informado que o paciente, imediatamente após o envenenamento, ele sentiu uma dor muito aguda, muito forte e constante. Além disso, todos os métodos para anestesiar o local falharam na época. E aí o homem permaneceu internado por 6 dias para ser monitorado e quando ele recebeu alta, o local onde ele foi atacado ainda estava inchado, estava dolorido e ele perdeu a mobilidade da mão por quase 3 semanas. Agora, é impossível você olhar para um ornitorrinco e não se questionar o porquê que ele tem um bico de pato. É a primeira coisa, né? Você bate o olho e fala, mas por que esse bicho tem esse bico? Esse bico, na verdade, é uma adaptação que ajuda esses animais quando eles estão mergulhando. Diferente do que se imagina, esse bico ele não é nada rígido, pelo contrário, ele é extremamente flexível. E eu já estive na Austrália e a galera me deixou tocar no ornitorrinco. Aí eu fui lá e peguei no bico do bicho e realmente é bem flexível. Inclusive, o bicho também é todo molinho. Ele parece, quando você pega ele no colo, assim, ele parece um gato, sabe? Sei lá, todo. Inclusive, é graças a esse formato e a essa flexibilidade que os ornitorrincos conseguem revirar o substrato aquático quando eles estão buscando alimento. Além disso, esse bico, ele está repleto de eletroreceptores que ajudam a identificar exatamente onde é que está a comida, sem que o bicho dependa necessariamente da visão. Vale salientar que dentro desse bico do ornitorrinco não tem dente. É isso mesmo, os ornitorrincos, eles são banguelinhas. Sou um bebê ornitorrinco, eu não tenho dente, sou banguela. E aí todo o alimento obtido durante o mergulho, ele armazena dentro da boca e depois ele esmaga esse alimento e ele vai triturar esse alimento com a ajuda de cascalhos. O bicho joga pedra dentro da boca e aí ele mexe aquele bico e dessa forma ele consegue triturar. A dúvida que fica é, ele engole os cascalhos? Ih, rapaz. Essa eu deixo pra vocês responderem aqui nos comentários. Vai pesquisar, o ornitorrinco engole as pedras ou não? Essa vai ser a lição de casa que eu vou deixar pra vocês. Outra pergunta que eu quero te fazer. Ornitorrinco, é ou não é um tesão? Bicho maneiro, bicho maneiro. Tudo nesse bicho é diferente, é um dos meus animais
prediletos. Aliás, me conta aqui nos comentários se você já conhecia sobre a biologia do ornitorrinco e me diz qual o outro animal que você gostaria de ver aqui. Eu faço um videozinho só pra você, Juveludo. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Deixa um like pra valorizar o profissional da educação. Um grande abraço. Tchau.